Você já observou no seu dia a dia a presença de elementos que nos dão ideia de reta e segmento de reta? As linhas do seu caderno dão ideia de segmento de reta. Algumas partes dos trilhos de uma ferrovia nos dão ideia de reta. As faixas de uma rodovia nos dão ideia de reta. A linha traçada com o auxílio da régua nos dá ideia de segmento de reta. Observe essa representação de uma reta que passa pelos pontos A e B. Para nomear essa reta, usamos letras minúsculas do nosso alfabeto. Nesse caso, usei a letra R. Também podemos nomeá-la por reta AB ou simplesmente AB com a setinha em cima. Quando representamos uma reta, desenhamos apenas uma parte dela. Devemos sempre imaginar que ela não tem começo nem fim. Agora, vamos observar a representação desse segmento de reta. Nós dizemos que ele é um segmento de reta AB ou simplesmente AB com tracinho em cima. Um segmento de reta tem começo e fim e pode ser medido. O segmento de reta AB tem 3 centímetros de comprimento. Indicamos essa medida da seguinte maneira: AB igual a 3 centímetros. Além da reta e do segmento de reta, temos a semirreta. Uma semirreta tem origem em um ponto e se prolonga infinitamente em um único sentido, ou seja, ela tem início, mas não. Crianças, vamos lembrar? Então, o que seria reta? Reta não tem início e não tem fim. A gente representa uma reta a gente chama essa reta usando letrinhas minúsculas, como foi usado no vídeo, letrinha R. Existem pontos de encontro nas retas, porque a reta ela é infinita, ela tanto vai vir para o lado direito quanto esquerdo. Então, vamos dizer que nesta reta tem esses pontos de encontro aqui, A e B. Então, quando eu tiro um pedacinho de uma reta, eu tenho um segmento de reta. E esse segmento de reta a gente representa da seguinte forma, com um tracinho. Se fosse para representar a reta R com os pontos de encontro A e B, a gente usaria as setinhas para os dois lados. Tudo bem? E mais um outro detalhe que a tia não pode deixar de falar, que a minha reta está toda torta, ela está descendo. Na verdade, a reta não, segmento de reta. O segmento de reta, ele tem início, mas não tem fim. Então, tanto ele pode ir para a direita, quanto pode ir para a esquerda, ok? Então, vai ser desta forma que a gente vai lembrar em geometria, ok? Então, agora a tia quer falar uma coisinha aqui com vocês. Ó, o livro de vocês já entra com segmentos de reta, super fácil. Agora eu quero que vocês prestem atenção, por quê? Porque vai vir uma nova matéria chamada polígonos, que tem semelhança com os segmentos de reta. Por isso que o livro já entrou nesse assunto. Mas para isso você precisava saber o que é a reta, semirreta e segmento de reta. Então tem que ser tudo detalhadinho. Então nesse caso aqui, diz o seguinte, ó, utilizando um programa computacional, Ana desenhou algumas linhas. Veja o que ela está dizendo. Vejam só. As linhas A, B e C são formadas apenas por segmentos de retas. São aqueles tracinhos, pedacinhos de uma reta. Então, nesse caso aqui, ó, as letras A, B e C. Por que a D não tem? Porque tem curvas. É como se tivesse assim ondinhas, sabe? Como se elas fossem boleadas. Então, presta atenção, tá? Ó, uma linha formada apenas por segmentos de reta
é chamada de linha poligonal. Ela pode ser simples se os segmentos não se cruzarem, ou não simples se houver segmentos que se cruzam. Além disso, ela pode ser aberta ou fechada. Então, nesse caso aqui, nós temos, preste atenção, ó, nós temos simples e aberta. Ó, segmentos não estão se cruzando. Nesse caso aqui, não simples, por quê? Porque os segmentos estão se cruzando e ainda por cima está aberto. Ó. Nesse caso aqui, nós temos simples e fechada, ó, elas não se cruzam, ok? Nesse caso aqui, nós temos não simples, porque elas se cruzam, os segmentos de reta se cruzam e está fechado, ok? Então, aqui é só um exemplo e vai vir logo depois desse vídeo que a tia está fazendo agora sobre o que são polígonos, ok? Sobre polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formados apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas. E seus segmentos de retas nunca se cruzam. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, polígonos com 3 lados são chamados de triângulos. Os que têm 4 lados são chamados de quadriláteros. Os que têm 5 lados são chamados por pentágonos. Os que têm 6 lados são chamados de hexágonos. Os que têm 7 lados são chamados de heptágonos. Os que têm 8 lados são chamados de octógonos. Os que têm 9 lados são chamados de eneágonos. E os que têm 10 lados são chamados de decágonos. Vamos fazer um teste? Quais dessas figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque seus lados se cruzam. E nessas imagens, quais não são polígonos? Isso mesmo! Essas imagens não são polígonos porque um polígono não pode ter nenhum lado que faça curva. E agora, quais das figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque são sólidos geométricos e não figuras planas. E para concluir, identifique quais imagens não são polígonos. Isso mesmo! Essas imagens não podem ser consideradas polígonos porque elas possuem aberturas. Espero que tenham entendido esse conteúdo e até a próxima aula. Aqui nesse livrinho, no nosso livrinho, né? Nós temos as questões que falam sobre polígonos, tá bom? Vocês vão fazer e na quinta-feira a tia vai dar matemática e vai finalizar a nossa matéria do MEMES com figuras simétricas. Então, quinta-feira a tia vai dar essa matéria aqui, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, amo vocês.